Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje o vídeo vai ser maluquice, tá? Vem cá, você já ouviu falar do transtorno das pessoas sem saudade? Olha só, talvez você já tenha se relacionado com uma pessoa que, quando tá na sua presença, demonstra amor por você, carinho, respeito, que curte o relacionamento com você, a amizade com você, mas que quando ela tá longe da tua presença é como se você não existisse. A pessoa não liga, não manda um telegrama, uma carta de amor pra você ir até lá. Simplesmente parece que a pessoa não sente tua falta. Mas e se eu te contar que essa pessoa pode ter um transtorno reconhecido há mais de 35 anos pela Organização Mundial da Saúde e que pode atingir mais de 400 milhões de pessoas pelo mundo? E se você souber desse transtorno, talvez isso salve a tua relação com essa pessoa. Então hoje eu vou usar um filme e uma série pra te explicar como esse transtorno funciona e vou te explicar tudinho sobre ele depois da vinheta. Olha só, tu já ouviu falar do Jim Carrey? O mesmo ator que fez o Grinch, fez o Máscara, fez o vilão do Sonic. Esse cara protagonizou um filme que, sem querer, ou talvez não tão sem querer assim, fez uma representação muito próxima e fácil pra entender como esse transtorno funciona. E é sério, talvez esse vídeo aqui salve teu relacionamento com teu namorado, com teu marido, com a tua mãe, com algum amigo seu. Então se tiver coragem, fica comigo aqui até o final que eu te conto. O filme em questão é o filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que conta a história de um casal, o Joel e a Clementine, um casal que depois de um rompimento doloroso toma uma atitude muito drástica: apagar completamente as memórias um do outro. Nesse universo do filme tem uma empresa que se chama Lacuna Corp e que oferece um serviço que consiste em isolar e apagar completamente uma memória traumática de dentro do teu cérebro. Is there any risk of brain damage? It's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss. Se uma empresa como essa existisse no mundo real, é tipo assim, imagina isso pra traumas reais. Seria um negócio trilionário. E nesse filme que é do Michel Gondry, que é um cineasta francês muito doido, a gente acompanha esse processo de esquecimento dentro da mente do Joel. Em algum momento ele fica sabendo que a ex-namorada que ele ama tanto, que é a Clementine, apagou todas as memórias dele. E aí, só de raiva, ele resolve apagar as memórias dela também. O processo acontece a domicílio e tem uma equipe muito da biruta que vai lá fazer esse processo com ele. E ele tem que estar dormindo durante toda essa remoção de memórias. O lance é que durante o processo ele fica autoconsciente dentro do sonho. E conforme cada uma das memórias com a Clementine é apagada, ele percebe que ele não quer esquecer a Clementine. Ele quer ela de volta. E aí, junto com essa memória da Clementine, ele tem uma ideia muito maluca. Ele vai tentar achar alguma memória muito vergonhosa. Sabe aquelas memórias da infância que a gente esconde lá no cantinho do subconsciente? Ele vai tentar esconder a Clementine dentro de uma memória dessa. E como você pode imaginar, dá errado. Como se cada memória que ele entra junto com a Clementine se tornasse uma memória com a Clementine. E aí a máquina identifica a Clementine na memória e vai lá e apaga aquela memória também. E no final ele acorda sem se lembrar da Clementine, mas tem uma parada muito louca. Num determinado momento do filme ele tem uma vontade absurda de ir numa praia, sem se lembrar que essa praia era um lugar especial pra ele e pra Clementine. E quando ele chega lá, ele encontra o Bolsonaro de tornozeleira. Não, brincadeira, Clementine. Ele encontra a Clementine. Eles se apaixonam de novo e etc. Mas aí, pra saber o que acontece, você vai ter que ver o filme. Mas a premissa aqui é que os sentimentos que a gente tem um pelo outro estão num lugar da nossa mente muito mais profundo do que o lugar da nossa memória. E a gente tem evidência científica disso na vida real. Mas antes de te falar da vida real, eu preciso te contar que esse mesmo conceito é abordado em uma outra série que tá fazendo muito sucesso, ou fez recentemente, a série Ruptura, ou Severance. E se você não mora debaixo de uma pedra, com certeza você ouviu falar, né? A premissa dessa série é que os personagens são contratados por uma empresa que apaga as memórias deles de dentro da empresa. Quer dizer, apaga não, eles separa as memórias de dentro da empresa. Quando você chega no trabalho, a sua memória daqui de fora é apagada e dentro da empresa acaba aparecendo uma outra personalidade, que é a personalidade do interno. E quando o interno entra no elevador para ir embora da empresa, é como se ele ficasse suspenso e o externo volta. E isso acaba formando duas personalidades diferentes, com aspectos diferentes, com objetivos diferentes. E a série usa isso tão bem que num determinado momento dá até uma discussão entre um interno e um externo, que são a mesma pessoa, mas não são. Você vai ter que assistir para entender. O lance é que
que entre os personagens da história tem dois homens que, do lado de fora da empresa, um tá do lado dos vilões e o outro tá do lado dos mocinhos. Mas os internos deles acabam se apaixonando dentro da empresa. E esse sentimento só precisa que eles dois se vejam fora da empresa pra voltar à tona. Como eu te falei, a gente tem exemplos da vida real disso acontecendo. Por exemplo, com pessoas portadoras de uma doença muito triste chamada Alzheimer. Em algum momento dessa doença, as pessoas acabam esquecendo dos entes queridos. Elas vão perdendo as memórias e esquecem quem é o filho, quem é a esposa, o marido, o amigo. Esse é realmente um processo muito triste. Inclusive tem um filme com Anthony Hopkins chamado O Pai, que fala muito sobre como é esse processo. O filme é muito da hora. Tá lá no Amazon Prime, se eu não me engano. Só que aí é que tá. A gente tem milhares de relatos de pessoas que estão já nesse processo avançado de demência por conta do Alzheimer e que por conta de alguma memória emocional, um lugar, uma música, um cheiro, um gosto, acabam voltando e tendo momentos de lucidez e se lembrando das pessoas que amam. E assim você ainda não sabe muito bem porquê, mas a explicação mais recorrente é: o lugar do nosso cérebro onde estão as memórias emocionais resiste à doença por muito mais tempo do que o lugar onde estão as memórias factuais. Ou seja, na mente humana, o lugar onde a gente guarda as memórias dos sentimentos é um lugar muito mais profundo. Um sentimento muito profundo pode ficar guardado lá no fundo do teu subconsciente por uma pessoa que simplesmente não existe na tua mente consciente. E aqui é que tá o pulo do gato. Existe um outro transtorno muito mais comum que atinge cerca de 400 milhões de pessoas no mundo e que causa exatamente o mesmo efeito. E é esse transtorno que eu chamei aqui de transtorno das pessoas sem saudade, mas ele é oficialmente conhecido como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, que é o transtorno com o qual eu convivo. Olha só, há pouco tempo atrás apareceu pra mim um vídeo da Mara Gomes, que é psicóloga, psicanalista e mestre pela Universidade Estadual da Geórgia, reagindo a um outro vídeo do comediante Yuri Marçal, onde ele diz que não tem a capacidade de sentir saudade. Se liga. Eu não sinto saudade das pessoas. Basicamente é isso, galera. Eu não sinto saudade das pessoas. Não é comum pra mim sentir saudade. Uma merda isso, porque assim, eu já perdi a vida inteira, desde de adolescente. Já perdi relações por conta disso e tal. Porque a tal da manutenção da relação, eu meio que não consigo fazer. Porque na minha cabeça funciona assim: se eu não tô te vendo, você não existe. E é meio escroto isso, né? Mas é assim, você tá aqui, pô, vai ser lindo, incrível, eu vou sentir amor, carinho, tudo. Você não tá mais, eu vou continuar sentindo isso, mas eu não vou sentir sua falta. E esse vídeo me pegou porque comigo é um negócio muito parecido. Olha só, se tu não segue a Mara Gomes, tu tá vivendo a vida errada. E como ela explicou nesse react dela, isso é um sintoma do TDAH e existe um termo em inglês pra esse sintoma: out of sight, out of mind. Algo como fora da vista, fora da mente. E segundo ela explica, o TDAH impede a gente de manter o foco em uma coisa por muito tempo. E aí você pode imaginar que o resultado é que a gente não consegue manter o foco em uma coisa e fica constantemente mudando de foco. E como o nosso cérebro fica sobrecarregado de informação, ele para de manter o foco naquilo que não está presente. O que acontece com o transtorno de hiperatividade é que a pessoa perde a capacidade de manter a atenção por longo tempo nas pessoas, nas tarefas, etc. Está relacionado ao déficit de atenção, a instabilidade que essa pessoa tem em manter a atenção por muito tempo em tarefas, pessoas, etc. Vou tentar explicar baseado na minha experiência de um jeito mais simples. Não importa o quanto eu ame uma pessoa, se essa pessoa tá ausente dos meus olhos, tá ausente da minha atenção, é como se eu perdesse a capacidade de lembrar que essa pessoa existe. Olha só, é como se meu cérebro, para sentir saudade, precisasse passar por várias etapas. Primeiro eu preciso ver a pessoa ou ver algo que simbolize muito fortemente essa pessoa para lembrar dela, para aí lembrar do amor que eu sinto pela pessoa, para aí fazer a conta de que essa pessoa não tá presente, para só então acessar o sentimento de saudade, de falta, de desejo que aquela pessoa estivesse presente. Mas você entendeu? O único jeito que o meu cérebro tem de começar esse processo ou é vendo a pessoa, ou ter algo no alcance do meu olhar agora que simbolize muito fortemente essa pessoa. Vou dar um exemplo. Olha só, gente, eu tenho uma memória quase fotográfica, tá? Consigo lembrar de dados, conceitos, fatos que é muito difícil que alguém lembre. Um tempo atrás eu tava falando com a minha mãe e falei com a minha mãe de alguma coisa na nossa casa de quando eu era pequenininho e ela falou assim: mano, não tem como você lembrar isso. Como não? Porque você tinha 2 anos de idade. Aí eu comecei a descrever pra ela a casa que a gente morava, a mesa de tampo de fórmica azul com as pernas enferrujadas, o sofá marrom. Comecei a fazer uma descrição muito detalhada da casa. Minha mãe começou a chorar. Mas olha que doido, por mais que eu tenha
essa memória absurda, e por isso que eu consigo fazer esses vídeos aqui, ó, cheio de ligação e etc. Se eu não encontrar no meu foco alguma ligação com essa memória, é como se ela simplesmente não existisse. Olha só, meus filhos, a Isabela e o Malik, não moram mais comigo. E eu amo os meus filhos mais do que qualquer outra pessoa nessa vida. Mas olha que doido, se eu não encher a minha casa de objetos que simbolizem muito fortemente os meus filhos, eu sou capaz de passar semanas sem simplesmente lembrar que eles existem. Como o meu cérebro vai pulando de foco muito rápido de uma coisa pra outra, se eu não tiver alguma coisa que simbolize eles, eu vou ficar sobrecarregado e eles não vão entrar no meu campo de visão. E vocês não sabem o quanto foi libertador descobrir que isso é um processo de um transtorno. Porque durante muito tempo na vida eu me senti uma pessoa ruim, como se essa minha falta de capacidade de fazer algo que é comum fosse uma escolha, saca? Uma falha de caráter, sei lá. E é por isso que eu tenho post-it aqui na frente do escritório com os nomes dos meus filhos, que eles são o protetor de tela e a tela de fundo do meu celular. Eu coloco o lembrete na Alexa, na agenda do celular, pra me lembrar de ligar pra eles. E se na hora que eu acesso essa visão deles e acesso o sentimento eu não ligo na hora, 5 minutos depois eu já tô entulhado em pensamentos de novo e eu esqueço. E isso acontece com todas as pessoas à minha volta. E também acontece com sonhos, planos, projetos, compromissos. E olha só, o contrário também acontece. Gente, há muitos anos atrás tem uma pessoa que eu me relacionei que eu amei pra caramba e que morava perto do metrô Guilhermina Esperança, na zona leste de São Paulo. E mesmo anos depois, já tendo superado completamente o pé na bunda que eu levei, inclusive tendo ficado amigo da pessoa e convivendo com ela até hoje, toda vez que eu passo por aquele maldito metrô, eu morro de saudade da pessoa. Cara, eu já fui morar num lugar novo em que eu estava me relacionando e apaixonado por uma pessoa e que, como eu tava muito junto da pessoa e essa pessoa me apresentou o lugar inteiro, tudo no lugar virou uma simbologia da pessoa. E quando a pessoa tava ausente, eu sofria pra caramba porque tudo me lembrava maldita. Tá, óbvio que isso é um processo normal quando você tá apaixonado. Mas entenda, mesmo se eu estiver apaixonado, se nada à minha volta simbolizar a pessoa, eu posso passar semanas sem saber que ela existe. Então veja só, eu não acho que é bem correta essa história de que a gente não tem a capacidade de sentir saudade. Que a gente tem uma dificuldade, um número de etapas muito maior pra acessar o sentimento da saudade. E ela não vai se manifestar de maneira espontânea se a gente não tiver um símbolo muito profundo pra representar essa pessoa quando ela estiver ausente. E muito na cara, na vista. Então, voltando lá no começo da nossa conversa, se aquela pessoa que você ama, que você tem amizade, que você tem um parentesco, não te liga há meses, talvez isso não signifique que você não é importante, tá? Talvez ela só precise de um símbolo pra trazer na frente do rosto dela o amor que ela sente por você. E talvez esse símbolo seja uma ligação tua. Lembrando também que outro sintoma é um negócio chamado rigidez cognitiva e que talvez, se ela tiver hiper focada na cafeteira dela, talvez ela não te atenda. Então tenta de novo. Olha só, depois do último vídeo que eu vim aqui, eu decidi falar um pouco mais das minhas coisas pessoais, porque eu vi como isso acaba representando vocês e muitos homens pretos que às vezes passam pelas mesmas coisas e não conseguem verbalizar. Então eu tô preparando um vídeo grandão falando de fragilidade masculina, de como isso se conecta com a minha vida e pode se conectar aí com a tua também. Eu vou tentar fazer mais esses vídeos falando da treta da minha vida aqui pra ver se ajuda vocês de alguma forma. Vou pedir que você faça aquele ato de carinho de deixar tua curtida, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa história e deixar aqui pra mim no comentário se você vive alguma coisa parecida ou se você não tinha entendido isso, tá? Vamos trocar ideia aqui, eu respondo, viu? E é isso, fica ligado toda vez que eu aparecer por aqui, você já sabe, a gente vai conversar sobre os assuntos que a gente mais gosta: música, história, política, cultura e arte. É nóis!